Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Amém. Quero agradecer pela oportunidade de poder trazer essa palavra. Obrigado, pastor, pela oportunidade, pela confiança, por acreditar em cada um de nós. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pela vida da pastora, de cada um. E o nosso Deus, Ele é muito bom, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso tema é visão. E Deus, Ele tem um propósito, irmão, para cada um de nós. Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. Você não veio para cá, para esse mundo à toa. Você simplesmente não veio para essa cidade à toa. Você não veio para esse bairro à toa. Há um propósito de Deus. Amém? Não tem como eu falar de visão sem eu falar do propósito, porque Deus não dá visão para ninguém sem antes nascer nada no coração de Deus. Sempre nasce alguma coisa no coração de Deus e depois Deus dá a visão. E nós somos os cumpridores do propósito que nasceu em Deus, através da nossa visão, através daquilo que a gente viu. Aleluia. Glória a Deus. E eu escrevi um pequeno trecho que diz assim: nós precisamos entender que por trás de uma visão que Deus nos dá a uma igreja, um ministério, ou até mesmo um dom espiritual, ou até mesmo uma revelação, há um propósito pelo qual Deus quer falar. Então, irmãos, não é simplesmente a visão, Deus quer falar algo. Quando Ele deu a visão, irmão, é porque Ele quer falar algo. É porque Ele quer que algo seja colocado em prática. Aleluia. Não é somente a visão, eu ver, eu enxergar o projeto que Deus tem para a igreja, o projeto que Deus tem para cada um, e a gente não fazer as coisas acontecer. Não é Deus que cumpre o propósito. Quem cumpre o propósito sou eu e é você. Quem cumpre o propósito é eu e é você, irmãos. Sabe, e Deus vem falando comigo, trazendo exemplos a respeito de visão, a respeito de propósito. Sabe, Deus falou comigo: meu filho, a visão, você que trabalha com construção civil, a visão é como se fosse um projeto de um engenheiro. Ele vai, coloca no projeto como será o edifício ou como será a casa. E no projeto, nesse projeto, tem as ferragens que você vai usar, a espessura das ferragens que você vai usar, tem aonde passa as tubulação de água, aonde passa as tubulação de esgoto. No projeto tem aonde passa a tubulação de fio, a espessura dos ferros que você vai usar, o tamanho do edifício que você vai fazer. Tudo isso, irmãos, está no projeto. E o projeto, irmão, nada mais é do que a visão. Todas essas coisas estão dentro da visão. A espessura, o tamanho, a largura, todas essas coisas, irmão, o caminho, como que você vai fazer, qual material que você vai usar, está tudo na visão. Está tudo na visão. A visão é como se fosse o projeto que o engenheiro vem e coloca todas as medidas, tudo como vai ser e o que você vai usar. E se você não usar os ferros da espessura certa, não traçar os canos no caminho certo que precisa, irmão, é perigoso o edifício cair, a casa cair. E quando nós não cumprimos a visão que Deus tem para nós, é perigoso, irmão, a igreja cair, é perigoso nós cairmos. Sabe, quando um edifício cai, quando uma casa cai, eu coloco em risco a vida de outras pessoas também que estão à minha volta. Quando eu não cumpro a visão que Deus deu, quando eu não cumpro o propósito que Deus deu, irmão, é arriscado eu colocar a perecer a vida de pessoas que estão também do meu lado. Está todo mundo entendendo? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, a visão é o projeto. Sabe, nós precisamos ficar atentos, irmão, a cada detalhe da visão que Deus deu para esse ministério. Nós precisamos estar atentos a cada detalhe da visão que Deus deu para essa igreja. Porque se nós não cumprirmos ela de acordo com o que precisa ser feito, a gente não vai conseguir chegar lá na frente. Amém? Amém. Glória a Deus.
sabe, e comparando a visão com a construção civil, com projetos, com engenharia. O próprio Jesus, ele comparou em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele comparou em Lucas capítulo 14, versículo 28. E tem uma comparação que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Queria que você abrisse primeiro em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Olha só o que Paulo diz para essa igreja. Ele disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olha só, Paulo está dizendo aqui que ele lançou os fundamentos como um prudente construtor. Ou seja, ele colocou a quantidade de cimento certa, ele colocou a quantidade de areia certa, ele colocou a quantidade de brita certa, mas ele disse, mas cada um edifique. Vamos ler. Olha só, que Deus me foi dado, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Olha só, irmão, que interessante. Deus deu a visão, Paulo lançou os fundamentos como prudente construtor, e depois ele disse assim, a fundação está pronta, está tudo pronto. Agora cada um veja como edifica. Sabe, eu posso edificar em cima dessa visão, irmão, do jeito que eu quiser. Eu posso edificar em cima desse fundamento do jeito que eu quiser. Da forma que eu quiser. De uma forma tortuosa. Ou eu posso edificar também com a minha preguiça. Né? Eu posso edificar sobre esse fundamento sem a leitura da palavra, sem oração, sem a Bíblia. Eu posso edificar, irmão, porque os fundamentos foram lançados. Mas veja lá o que está dizendo mais para frente. Olha só o que está dizendo mais para frente. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O que eu estou dizendo aqui, irmão? Deus deu a visão, mas eu escolho a forma como eu quero edificar. Mas naquele grande dia, o fogo vai provar tudo isso que eu estou edificando. Sabe, você pode edificar da forma que você quiser, fazendo o que você quiser, mas naquele dia o fogo irá provar aquilo que eu estou edificando. Sabe, essa igreja ela pode andar do jeito que ela quiser. Essa igreja ela pode andar do jeito que ela quiser. Deus deu uma visão. Mas ela tem um livre-arbítrio para andar do jeito que quiser. Mas naquele grande dia, irmão, será cobrado. Naquele grande dia, o fogo provará isso. Eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 7, versículo 24. Irmão, o contexto desse texto que Paulo está falando aqui, no capítulo 3 de 1 Coríntios, enquanto você está abrindo aí. Irmãos, havia divisões dentro da igreja.
Um estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Estava havendo divisão, irmão, dentro da igreja. As pessoas não estavam conectadas na mesma visão. A igreja estava separada. E se você for ler, irmão, no início, Paulo disse que era uma igreja que tinha tudo, que não faltava nenhum dom para ela, não faltava nada para ela. Era uma igreja que era bem próspera, era uma igreja que tinha os dons espirituais, era uma igreja, irmão, que tinha tudo, mas porém era uma igreja que estava separada. Porém era uma igreja que estava longe da visão de Deus. Porém era uma igreja que estava longe da visão do ministério, estava separada. Foi por isso que Paulo falou essas coisas. Foi por isso que Paulo disse isso. Aleluia. Sabe, para que o ministério prospere, para que o ministério cresça, para que a nossa vida vá à frente, para que a gente cresça junto, nós precisamos pensar, falar as mesmas coisas, irmãos. Amém. Aleluia. Nós não podemos andar dispersos. Nós precisamos falar as mesmas coisas. Nós precisamos ter a mesma visão. Amém. Aleluia. É verdade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha a gente falando mais uma vez. Hein? O projeto foi dado, a visão foi dada, e quando a gente entra nessa visão, quando a gente entra nesse projeto, a gente se torna um prudente construtor, que lançou os fundamentos dele sobre a rocha, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que veio vento, veio tempestade, veio chuva, sabe? E essa casa não caiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Lucas capítulo 14, versículo 28. Olha só o que diz em Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Sabe, se a gente for ler o contexto daqui desse texto, irmão, Jesus ele não está falando de dinheiro. O contexto está falando sobre negar a si mesmo. Antes disso ele disse assim: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Aí depois logo depois ele vai e diz assim: ó, um homem que quer construir, primeiro ele não senta, vê o que ele vai gastar, para depois construir a torre, construir o edifício, para que as pessoas não olhem para ele, não zombem dele, e disseram para ele: ó, ele começou, mas não terminou. Sabe, irmãos, antes de entrar na visão, antes de entrar nas coisas de Deus, no ministério de Deus, sente na cadeira, examine, porque Deus ele não quer ver você, irmão, parar a obra dele no meio do caminho. Deus não quer, irmão, que você passe vergonha. Deus não quer, irmão, que as pessoas olhem para você e falem assim: não, ele começou no ministério de louvor e não terminou. Ele começou no ministério da palavra e não terminou. Ele começou na assistência social e não terminou. Eu estou abrangendo aqui. Ele começou na igreja
e não terminou. Irmão, sabe, é isso que Jesus quer, que a gente se examine. Olhe a visão, olhe o projeto, a visão. Comece a olhar a visão que Deus tem. Examine, calcule a visão que Deus deu. Calcule o que você vai gastar. Calcule o tempo que você vai gastar. Sabe, faça um autoexame da sua vida. É isso que Deus quer, irmãos. Para depois eu começar e eu não parar. Eu começar e eu parar e depois eu ser envergonhado. Sabe, Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para você. Amém. A Bíblia diz que Deus, ele não se agrada daquele que retrocede. Aleluia. Deus não se agrada, irmão, daquele que olha para trás, daquele que retrocede. Sabe, se Deus te deu a visão e se você tem clareza dela, irmão, siga em frente e continue. Amém. Sabe, se você tem clareza daquilo que Deus te deu, irmãos, faça. Amém. Sabe, mas se você não tem clareza, sente e examine. É isso que Deus quer. Amém. Foi isso que Jesus falou. Vocês querem me seguir? Então vocês vão sentar e vai examinar a vida de vocês, vai examinar se vocês estão aptos para poder fazer ou não. Sabe? Essa é a realidade que a palavra traz para nós. As pessoas não estão querendo, irmão, entender essa realidade que a Bíblia está trazendo para nós. Aleluia. Sabe, irmão, Jesus, ele foi muito realista com os discípulos dele. Amém. Jesus, ele foi muito realista com os discípulos dele. Jesus foi claro na visão. Jesus, ele teve clareza da visão. E ele explicou a visão para os seus discípulos. E disse, façam dessa forma. Amém. Está todo mundo aí, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero trazer um exemplo aqui, irmãos, de Moisés. Queria que você abrisse lá em Êxodo. Foi o exemplo mais claro que Deus me deu de visão. Assim que eu comecei a estudar sobre visão, o exemplo mais claro que veio foi a história de Moisés. Abra lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos ler só aqui. Já dá para entender. Qual foi a visão que Deus deu para Moisés? Já dá para entender. A visão, irmão, que Deus deu para Moisés foi de ir lá no Egito, libertar aquele povo e levar o povo de Israel até a terra de Canaã. Não era só até na porta da terra, não.
A visão que Deus deu para ele era de tirar aquele povo de lá do Egito e levar aquele povo até lá, na terra de Canaã, lá dentro. Amém. Sabe, cada uma daquelas pessoas que estavam no Egito, elas precisavam estar lá dentro. A Bíblia diz, irmão, que esse povo, eles passaram por um processo. Eles andaram pelo deserto. Eles andaram pelo deserto. Sabe? E a Bíblia diz que nos momentos de sede, Deus matou a sede deles. A Bíblia diz que nos momentos de fome, choveu codornizes do céu, maná. Amém. A Bíblia diz, irmão, que nos momentos de frio, uma coluna de fogo estava do lado deles. Amém. E nos momentos de calor, uma nuvem acompanhava eles. Amém. Sabe, irmão, um povo que estava sendo suprido em tudo. Por quê? Porque havia um propósito de Deus para aquilo. Verdade. Um propósito havia. Deus havia dado uma visão para Moisés. Falou, ó, tira o meu povo de lá. E na hora que você estiver no deserto, eu vou ser a coluna de fogo, eu vou ser a nuvem, eu vou ser o alimento, Amém. eu vou ser tudo para vocês. Amém. Sabe, irmão, por que aquele povo estava sendo bem alimentado por Deus? Porque havia um propósito. Porque Deus havia dado uma visão e até aquele momento eles estavam andando na visão que Deus tinha dado. Amém. Até aquele momento eles estavam fazendo aquilo que Deus falou. Eles caminharam, eles foram. Por isso eles receberam comida, por isso eles receberam bebida, por isso eles não passaram fome, não passaram frio, não passaram calor e nem sede. Amém. Sabe, a provisão de Deus, irmão, quando nós andamos no propósito de Deus, quando nós estamos andando na visão de Deus, irmão, nós somos providos por Ele. Amém. Sabe, se as coisas estão dando errado na sua vida, se na sua vida as coisas estão dando errado, irmão, senta e faça um autoexame. Verdade. Sabe? Senta e faça um autoexame, ore, fale com Deus, Senhor, será que eu estou na sua visão? Porque a sua vontade é boa, porque a sua vontade é perfeita e porque a sua vontade é agradável. Amém. Sabe, irmão, quando nós andamos no propósito de Deus, quando nós andamos na visão de Deus, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus tem, irmão, as coisas não faltam, elas chegam. Amém. Sabe? E esse povo, irmão, eles foram prova disso. Eles foram prova disso. Amém. Só que a Bíblia diz, irmão, que mais para frente, esse povo começou a murmurar, esse povo começou a desobedecer e começou a haver divisão no meio do povo de Israel. Eles começaram a desobedecer a visão do líder. Verdade. Eles começaram, irmão, a desobedecer a visão de Moisés. Eles começaram a desobedecer Moisés. Eles começaram, irmão, a se separar. Sabe, a Bíblia diz que eles morreram, irmão, no deserto. Eu quero que você abra lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Vai falar um pouco a respeito disso. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe, Deus havia traçado uma visão
Deus havia traçado um projeto para aquele povo. Sabe, devido à desobediência deles, irmão, eles não conseguiram entrar no descanso. Eles não conseguiram entrar naquela terra que Deus tinha. Sabe, irmão, tem possibilidade dos meus planos e dos seus planos, irmão, serem frustrados se nós desobedecermos, irmão, a visão. Isso. Tem possibilidade, irmão, de eu procurar a minha própria morte, irmão, se eu desobedecer a visão. Eu não estou falando aqui que Deus não vai matar ninguém, não. Não é nada disso. Mas tem possibilidade, irmãos. Sabe, o que era melhor? Eu morrer no deserto ou eu comer cebola lá no Egito? Eu preferia comer a cebola. Eu vou ser real, né? Eu prefiro comer a cebola do que eu morrer. Eu andar e depois eu morrer. Verdade. Sabe, irmão, a desobediência fez isso. Eles andaram, cansaram as suas pernas e morreram no deserto. Ah, mas espera aí, mas não era plano de Deus. Ah, mas não era o propósito de Deus. Era sim. Era o propósito de Deus. Era o plano de Deus. Mas eles desobedeceram à instrução de Deus. Sabe, quando eu desobedeço à instrução de Deus, quando eu desobedeço à visão que Deus deu, irmão, eu estou pedindo para morrer. Mas não é porque Deus vai me matar. É porque eu vou trazer as consequências com as minhas próprias mãos. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que somente 2 entraram naquela terra. Josué e Caleb. O resto era a família dos outros. Verdade. Uns morreu. Isso. O resto era tudo família. Sabe, mas por que Josué e Caleb entrou? Primeiro, Josué era um homem que acompanhava Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava atrás. Eu vou lá. Eu quero conhecer. Não, Moisés, eu quero conhecer a visão. Moisés, qual que é a visão? Eu quero conhecer ela. Moisés, eu quero conhecer aquilo que Deus tem. O que Deus falou para você? Eu quero conhecer. Isso. Sabe, foi por isso que Josué entrou, irmãos. Foi por isso que Josué entrou. Por que Caleb entrou? Caleb entrou porque ele creu. Amém. Ele acreditou, irmão, na promessa, ele acreditou na visão. Ele não olhou o gigante, ele olhou a visão. Sabe o que acontece? As pessoas estão olhando a dificuldade e estão esquecendo da visão. Estão esquecendo do plano que Deus deu. Amém. Estão esquecendo do projeto que Deus deu. Sabe? Estão esquecendo dessas coisas. E estão olhando o gigante, a dificuldade. Foram 2 homens que entrou. Josué e Caleb. Isso. O restante tudo morreu no deserto. Inclusive Moisés. Aí eu te faço uma pergunta. O que a gente tinha dito antes? O plano que Deus tinha para a vida de Moisés não era para ele entrar lá dentro da terra? O que Deus falou no capítulo 3 para Moisés foi o seguinte, ó, vocês vão pegar o meu povo da terra do Egito, vocês vão libertar esse povo e vai levar esse povo lá para Canaã. Ele não falou assim, ó, você vai pegar e vai deixar o povo na porta da terra e depois você vai morrer. Não. Ele falou, vocês vão levar o povo lá para a terra do Egito, lá para a terra de Canaã. Amém. Vai tirar o povo lá da terra do Egito e vai levar o povo para a terra de Canaã. Você vai desfrutar. E a Bíblia diz, irmão, que Moisés ele morreu vendo a terra. Mas ele não entrou na terra. Isso. Sabe? Você sabe o que eu acho? Eu achei mais triste. O que eu achei mais triste é outra pessoa concluir aquilo que ele devia concluir. Isso. O que eu achei mais triste foi isso. Josué tem que fazer aquilo que era para ele fazer. Sabe, na minha vida e na sua vida é assim, irmãos. Nós não precisamos, nós não podemos perder tempo, não. Não perca tempo, irmão, porque você vai morrer na porta da terra e outra pessoa vai ter que concluir aquilo que era para você concluir. Isso. Sabe, se eu, vou falar aqui, se eu moscar, vou falar moscar, se eu moscar, outra pessoa, irmão, vai fazer aquilo que era para mim fazer. Isso.
Sabe, irmãos, encaixe-se, entre nessa visão, entre nesse projeto, entre no plano de Deus, sabe? Passe a conhecer cada detalhe da visão que Deus tem. Comece a conhecer cada detalhe da visão que Deus tem. Comece a conhecer cada detalhe que Deus tem, irmãos. Sabe, comece a parar de perder tempo e comece a trabalhar agora. Porque senão você vai ficar velho demais e vai morrer na porta da terra e não vai ser concluído aquilo que Deus... Ah, mas Deus fez a promessa. Sabe, irmão, mas quem faz a promessa se cumprir é eu e é você. A gente andando, caminhando, trabalhando, fazendo. Aí as coisas acontecem. Sabe, eu não quero, irmão, que outra pessoa faça no meu lugar aquilo que era para mim fazer. Aleluia. O plano de Deus, irmão, era de Moisés entrar lá dentro daquela terra, comer daquele fruto, Isso. Verdade. comer dos frutos, Amém. comer da plantação lá. Por que Moisés não entrou na terra? Porque Deus deu uma instrução para ele. Ó, você vai tocar na rocha. Né? Ele foi lá, bateu. Entendeu? Nós precisamos, irmão, considerar os pequenos detalhes da visão, mesmo que sejam pequenos. Mas são detalhes, irmão, que podem colocar em risco a minha vida ministerial e a sua vida ministerial. Isso. Mas Moisés podia ter falado, não, mas Senhor, mas de qualquer forma eu não toquei na rocha, né? Senhor, mas de qualquer forma eu não toquei na rocha. Não, mas era para você tocar, não era para você bater na rocha. Sabe, irmãos, fique atento às instruções de Deus. Fique atento ao que Deus tem, ao que Deus quer. Fique atento à visão, irmão, para que você não faça coisa errada. E lá na frente você ter que perecer. Aleluia. E A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável para nós. amém. E Ele quer que a gente chegue do outro lado. Então, somente seja obediente, para que outra pessoa não venha e faça no seu lugar aquilo que era para você fazer. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E eu vou trazer o último ponto aqui. Agora eu vou falar quais os requisitos que precisa se ter, irmãos, para entrar nessa visão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário
que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam. Olha só, esse aí é um dos requisitos. Eu preciso ser hospitaleiro, eu preciso governar bem a minha casa. É os requisitos. Isso aqui, irmão, não é só para eu ser obreiro na igreja, não. Isso aqui não é só para o bispo, para a bispa, para o apóstolo, para o diácono, né? Não é só para essas pessoas, não. Abra lá em Atos, capítulo 6. Aleluia. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e cheios de sabedoria. Olha só, irmão, a escolha que tinha que ter para servir às mesas. Para servir às mesas tinha que ter uma boa reputação, tinham que ser cheios do Espírito Santo, aleluia, e tinha que ter sabedoria. Amém. Sabe, vamos pegar esses 3 itens aí. Boa reputação, irmão, um bom testemunho. Sabe, como que eu quero entrar na visão, naquilo que Deus tem, se eu não tenho um bom testemunho? Se as pessoas de fora não ver um bom testemunho em mim. E ora, quero pessoas para servir às mesas. Sabe? Como que eu vou lavar a igreja, irmão, se eu não sou cheio do Espírito Santo? Fala aqui, ó. Né? Está escrito aqui, para servir às mesas. Né? Isso. Boa reputação e cheios do Espírito Santo. Sabe, o que está acontecendo com as pessoas é que elas acham que o que elas estão fazendo é muito pouco. O que elas estão fazendo é insignificante. Sabe, irmão, se servir às mesas fosse significante, eles não estavam pedindo para ser cheio do Espírito Santo. Se servir às mesas, irmão, fosse significante, ele não estava pedindo para ter sabedoria, para ser sábio. Se servir às mesas fosse insignificante, eles não pediam para ter uma boa reputação. Sabe, o que Deus quer de nós, irmão, é que a gente exerça aquilo que Deus colocou, pelo menos no momento, para a gente fazer. Mas que a gente exerça, irmão, cheio do Espírito Santo. Amém. Que a gente exerça cheio de sabedoria. Que a gente exerça tendo uma boa reputação, irmão. Isso. Aleluia. Eu posso lavar a igreja e eu posso ser cheio de Espírito Santo. Amém. Sabe, não é insignificante isso. Eu posso lavar a igreja, eu posso ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. E o último item que ele diz, cheio de sabedoria. Aleluia. Conhecer a palavra. Ler Bíblia. Sabe? Às vezes eu acho que é porque eu vou servir às mesas, não é necessário eu ler a Bíblia. Não, eu vou ficar só na porta. Para que eu vou estudar a palavra? Eu vou ficar na porta. Para que eu vou orar para ser cheio de Espírito Santo? Eu vou ficar na porta. Sabe? Eles não precisam de mim, não. Eu não vou orar, não. Eu não vou ler a Bíblia.
eu vou dar um bom testemunho? Eu nem prego. Para que eu vou dar um bom testemunho? Eu nem prego. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Dê valor ao seu ofício. Amém. Dê valor ao seu ofício, irmão, e faça ele cheio do Espírito Santo. Amém. Dê valor ao seu ofício e faça ele, irmão, aleluia, com sabedoria. Dê valor ao seu ofício e faça ele, irmão, tendo uma boa reputação. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus coloca ele. Amém. Sabe, as pessoas acham que esse pouco é só o dinheiro. Não. Esse pouco não é só o dinheiro, não. Sabe, irmão, se a gente não consegue exercer com qualidade, sabe, o pouco que Deus nos deu, se a gente não consegue exercer com qualidade, irmão, você não vai conseguir exercer com qualidade o muito. Você não vai conseguir, irmão, concluir a visão. Sabe, às vezes o início da visão que Deus tem é você lavar a igreja e tirar a poeira das cadeiras. Às vezes o início da visão é essa. Sabe, eu não sou fiel nesse início da visão. Sabe, muito menos fiel, irmão, eu serei no fim dela. Isso. Muito menos fiel eu serei no fim dela. Aleluia. Eu só estou falando na clareza aqui da Amém, Jesus. Amém. Amém. É o que a palavra está dizendo, irmão. Sabe, para servir às vezes tem que ser cheio do Espírito Santo. Esses são os requisitos que Deus quer, irmão, para que a gente não tenha essa visão. Esses são os requisitos que Deus quer de nós, para que a gente entre, irmão, e a gente não passe vergonha. E as pessoas não olhem para nós, ó, ele começou e não terminou. As pessoas precisam olhar para mim, olhar para você e falar assim, ó, ele teve a visão, ele começou e ele terminou. Amém. O que Paulo disse? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Sabe, que naquele dia você possa olhar e falar da mesma forma que Paulo falou. Amém. Sabe, eu entrei na visão, prestei atenção em cada detalhe da visão. E agora eu estou concluindo e estou encerrando a visão. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria te convidar para a gente fazer uma oração. Glória. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou, irmão, para começar e para terminar. Aleluia. Aleluia. Deus te chamou para começar e para terminar. Deus não te chamou para começar e outro continuar no seu lugar. Não. Deus te chamou para começar e terminar. Eu quero declarar sobre essa igreja. Essa igreja não vai morrer de frente para a terra. Ela vai entrar na terra. Amém. Porque essa igreja vai andar em cada detalhe da visão. Porque essa igreja vai respeitar cada regra da visão. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque essa palavra, Senhor, ela tem poder para fazer isso nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque essa palavra ela tem poder, Pai, para nos incentivar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós podemos ir além. Nós sabemos, Pai, que nós podemos, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor nos mostrou. Porque senão o Senhor não teria mostrado. Pai, nós sabemos, Pai, que podemos alcançar o projeto. Nós sabemos, Pai, que podemos concluir. Nós sabemos, Pai, que podemos entrar na terra. Amém. Nós sabemos, Pai, que podemos concluir a visão, Pai. Em nome de Jesus. Respeitando, Pai, o ofício de cada um. Respeitando, Pai, a unção de cada um. Respeitando, Pai, a autoridade, Pai, de cada um. Queremos crescer, Senhor. Queremos avançar, Pai. Queremos, Pai, fazer aquilo que o Senhor designou, Senhor, para que a gente faça, Senhor. Portanto, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos incentiva, por essa palavra, Pai, que nos põe de pé. Sabemos, Pai, que podemos ir além, Pai. E nada vai nos parar, Senhor. Nada vai parar o nosso ministério. Nada vai parar a nossa carreira cristã.
Nada vai parar, Senhor. Independente, Senhor, da dificuldade. Nós sabemos, Pai, que no momento do frio, o Senhor vai enviar o fogo. Nós sabemos que no momento do calor, o Senhor irá enviar as nuvens. Nós sabemos que no momento da fome, o Senhor vai dar maná. E sabemos também que no momento da sede, o Senhor vai dar água. Porque nós estamos dentro do seu caminho. Nós estamos dentro do propósito. Então provisão virá. Provisão virá. Pai, obrigado porque materiais de construção estão chegando. Porque a visão é clara. Obrigado, Pai, porque cimento está chegando, areia está chegando, brita está chegando, porque essas coisas estão no projeto, porque essas coisas estão dentro da sua visão. E o Senhor é fiel para fazer cumprir, Pai, essas coisas na nossa vida. Obrigado pelas pessoas sendo alcançadas através da assistência social, através do ministério infantil, através do ministério dos senhores, através dos ministérios de jovens. Obrigado, Pai, porque pessoas serão alcançadas, Pai. Aleluia. A sua visão foi dada, Pai, para que ela seja concluída. E o nosso papel, Senhor, é fazer com que ela se conclua. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia.